Experiência de testemunha de Jeová sobre o escravo fiel e prudente. Havia uma testemunha de Jeová, que costumava perguntar para as pessoas: a sua religião cristã tem escravo fiel e discreto ou escravo fiel e prudente? E como a maioria não respondia, esta testemunha de Jeová se jactava em dizer que a JW.org era a única religião que tinha uma classe clerical de escravo fiel e discreto ou prudente. Certo dia, quando esta testemunha de Jeová fez esta pergunta, ela obteve a seguinte resposta: sim, em 1 de Pedro 4:10, diz: na proporção que cada um recebeu um dom, usai-o em ministrar uns aos outros, como mordomos excelentes. A palavra grega, em 1 Pedro 4:10, para mordomos é oikonomoi, que significa administrador doméstico. Veja que o apóstolo Pedro manda a cada cristão que recebe um dom da parte de Deus, ele ou ela deve usar este dom como mordomo excelente ou escravo excelente. Portanto, todos os cristãos devem ser escravos fiéis, discretos ou prudentes. Todos os cristãos devem ser escravos de seus irmãos, usando o dom que receberam de Deus, para ministrar uns aos outros. Portanto, o termo escravo fiel e prudente ou discreto não se aplica a uma classe clerical como a das testemunhas de Jeová, mas sim se aplica a todos os cristãos. Repetindo, portanto, o termo escravo fiel e prudente ou discreto não se aplica a uma classe clerical como a das testemunhas de Jeová, mas sim se aplica a todos os cristãos. Veja Lucas 12:42-44, onde se usa a palavra grega oikonomoi, que é a mesma palavra usada em 1 de Pedro 4:10. E 1 Pedro 4:10 manda todos os cristãos serem oikonomoi uns dos outros. Ou seja, todos os cristãos devem ser mordomos ou escravos uns dos outros. Portanto, todos os cristãos devem se empenhar em ser um escravo fiel e prudente ou escravo fiel e discreto ou mordomo fiel e prudente de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo incumbiu só os apóstolos para serem escravos fiéis, ou incumbiu a todos os cristãos. Jesus incumbiu a todos os cristãos de serem escravos fiéis e prudentes. Todos, e não apenas uma classe clerical que gosta de ser paparicada e ditadora para os demais, supostamente inferiores cristãos, que devem acatar esta classe clerical. Veja Mateus 20:27-28, onde Jesus disse: e quem quiser ser o primeiro entre vós, tem de ser o vosso escravo, assim como o Filho do Homem não veio para que se lhe ministrasse, mas para ministrar e dar a sua alma como resgate em troca de muitos. Notaram no versículo 27? Quem quiser ser o primeiro entre vós, tem de ser o vosso escravo. Em Marcos 9:35, Jesus diz: assentou-se assim, chamou os 12, e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, tem de ser o último de todos, e ministro de todos. Para quem Jesus disse isso? Para os 12 apóstolos. Então, a bem da verdade, se existisse mesmo uma classe clerical denominada escravo fiel e prudente, esta classe deveria ser os 12 apóstolos, ou ter começado com os 12 apóstolos, lá no primeiro século.
Veja novamente Marcos 9:35 e perceba que Jesus se dirigiu a 12 discípulos lá no primeiro século. Mas, o que nós vemos? Que a JW.org cancelou o título de escravo fiel e discreto dado aos 12 apóstolos lá no primeiro século, e agora ensina que o escravo fiel e prudente só foi designado por Jesus no ano de 1919. Tem fundamento o ensino desse? Não. Veja Atos 4:30, que diz: o servo Jesus. Veja Atos 3:13, que diz: o servo Jesus. Lucas 12:42, diz: oikonomoi, que significa escravo ou mordomo. A mesma palavra usada em 1 Pedro 4:10, que é aplicada a todos os cristãos. Todos os cristãos devem ser oikonomoi, e não apenas um grupo de 8 homens com poltronas especiais no distrito de Nova York, nos Estados Unidos. Não, absolutamente, mas todos os cristãos, espalhados pelo mundo afora, devem ser oikonomoi, escravos, ou mordomos uns dos outros. O apóstolo Paulo disse, em 1 aos Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo era escravo, e os cristãos devem imitá-lo. Como? Procurando ser co-escravos, em imitação de Cristo. Veja Atos 4:30, que diz: o servo Jesus. E Atos 3:13, que diz: o servo Jesus. Portanto, o termo que Jesus usou em Mateus 24:45, quem é o escravo fiel e discreto ou prudente, é um tipo de desafio que Jesus lançou para seus discípulos. Ser escravos todos os cristãos deveriam sê-lo, porém, fiéis e prudentes. Aí a coisa mudaria de figura. Ser fiel e prudente envolve cumprir a lei de Cristo. Se você procura cumprir a lei de Cristo, veja Gálatas 6:2, então você está procurando ser um escravo fiel e prudente. E se você perseverar até o fim nesta tarefa, agindo de modo fiel e prudente, você herdará uma grande herança que Jesus vai lhe dar. Qual é? Veja Mateus 5:5, onde Jesus diz: felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta terra está vinculada ao reino dos céus, conforme Mateus 5:3. Estarmos sempre conscientes de nossa necessidade espiritual, ou seja, sempre sentirmos que estamos pobres, carentes, necessitamos de mais conhecimento espiritual da parte de Deus, ou seja, nunca plenamente satisfeitos. Levantarmos de manhã e irmos deitar à noite, ansiando por mais e mais alimento espiritual. Assim como nosso metabolismo de alimento material está em constante funcionamento, mesmo saboreando uma excelente refeição na hora do almoço ou na hora da janta, o nosso metabolismo nunca para, e dali a algumas horas, estaremos com fome novamente. Assim devem ser os servos de Deus. Sempre devem depender, sempre devem estar se sentindo pobres, carentes, precisando suprir sua necessidade espiritual, necessidade esta de mais alimento espiritual, assim como Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Portanto, não existe nenhuma prova que Jesus designou uma classe clerical de 12 apóstolos no primeiro século, ou designou uma classe clerical tipo corpo governante de 8 homens no ano de 1919, para dar o alimento espiritual para os demais cristãos. Pois como vimos, Mateus 24:45 não é uma afirmação, mas sim, uma pergunta, um tipo de desafio que Jesus lançou para todos os cristãos. Os cristãos que cumprirem a sua missão como cristãos, receberão a herança. Que herança? A de Mateus 5:5, que se aplica a todos os cristãos, e também a de Mateus 5:3, que se aplica a todos os cristãos.
Cristãos com corpos espirituais serão designados para cuidar de assuntos aqui na terra, e estarão em constante viagem de ida e volta para o céu diante da pessoa de Deus e de Jesus lá no céu, e interagirão com os humanos aqui na terra, assim como o Logos. O Logos era Jesus antes de nascer como humano aqui na terra. O Logos havia sido designado com um corpo especial para interagir com Adão e Eva lá no paraíso do Éden. Logos ou Verbo são a mesma coisa. Veja João 2. A Bíblia diz que pessoas de todas as nações irão reinar sobre a terra. Apocalipse 5, 9, 10. Daí vai se cumprir plenamente o teor de Mateus 6, 9, 10, que diz: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como é feita no céu, seja feita também na terra. Perceba que Deus tem um propósito imutável para com a terra. Alguns pretensos cristãos ensinam que Deus vai destruir o planeta Terra e vai construir outro. Mas isso é um desperdício e vai contra a sustentabilidade. Deus, mais do que nunca, dá um maior exemplo de reciclagem, visando a sustentabilidade. Veja Eclesiastes 1, 4, onde Deus diz: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Deus apenas retirará da terra tudo aquilo que não presta. Uma vez tendo feito isso, a reciclagem e a sustentabilidade está pronta. Isso o que eu disse, está na Bíblia. Veja Salmo 115, 16. Veja Provérbios 2, 21, 22, que não diz que os salvos retornarão à terra, mas sim, diz que os salvos permanecerão na terra. Gostou? Tem alguma pergunta a fazer sobre o que foi exposto neste vídeo? Fique à vontade. Pergunte ao Iluminando a Verdade, e a Bíblia lhe responderá: não, eu não sou o irmão Eli Soriano, não, mas o respeito muito em muitas verdades que ele ensina. Eu sou Iluminando a Verdade. Shalom. Paz a todos os homens de boa vontade.